Olá, gente. É, Gostaria primeiramente de cumprimentar a doutora Regina, em nome de quem eu cumprimento todos os participantes e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse webinar para discutir temas tão relevantes e tão atuais em relação à conjuntura que estamos vivendo. Doutora Adriana, é um prazer ser mediadora de sua palestra. Ela é bastante conhecida, sou admiradora dela, e ela é mestre e doutora em Direito Civil pela USP, membro da Comissão de Bioética do HCOR, membro do Instituto de Advogados de São Paulo, IASP, membro da ADEFAS, professora criadora do Programa de Formação em Biodireito e Bioética, do curso online, também é nutricionista e advogada militante. E vai falar sobre os testamentos biológicos hoje nesse webinar. Eu passo logo a palavra à doutora Adriana e digo que é um prazer debater e escutá-la. Boa noite, então, a todos. Boa noite, professora Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da ADFAS, professora também Ana Cláudia Brandão de Barros Correia Ferraz, magistrada, presidente da Comissão de Bioética da ADFAS. É um prazer ter recebido esse convite, especialmente feito para mim, pela professora Regina Beatriz, para estar com vocês hoje nessa tarde, falando um pouco, embora o tema seja longo e abrangente, sobre Covid, bioética e os testamentos biológicos. Então, inicialmente, já passando a exposição, depois de agradecer a presença de todos aí no nosso webinar. Já não é mais novidade para ninguém, né, para todos nós presentes, da revolução que se instalou no mundo, que se instalou no Brasil, oriundo dessa pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, um vírus que não se tem uma notícia exata de como criou-se, de como se proliferou, mas o que sabe é que ele tem uma velocidade enorme de infestação, ele tem uma velocidade enorme de infecção. Cada pessoa infectada infecta uma média de 3,9 pessoas, das mais variadas formas, aumentando esse público já não mais apenas para os idosos ou pessoas com comorbidades ou até que se exponham na rua, mas pessoas jovens, adolescentes e até crianças e até dentro de casa. Tenho recebido notícias de conhecidos e até de parentes que têm se infectado das mais variadas formas. Nosso país conta com 250 mil casos de pessoas infectadas e o meu estado, que é São Paulo, 65.995 casos oficiais, representando no meu estado 68% dos leitos disponíveis para UTI já superlotados, já ocupados. Trazendo uma outra margem da situação do Covid no Brasil, o estado do Acre conta com 23% das suas UTIs já tomadas, Alagoas 60%, Amazonas 86%, Bahia 53%, Ceará 90%, Mato Grosso 12%, Minas Gerais 59%, Pernambuco 52%, Tocantins 35%, Paraná 37%, Rio de Janeiro 98% dos leitos ocupados, o que traz uma série de conflitos e de estudos sobre as perspectivas da saúde pública no Brasil. Então, eu entendo inicialmente que toda essa pandemia, toda essa situação deve ser analisada sobre o viés da saúde, da economia, da educação e da família, onde esses 4 elementos devem estar em consonância para que a gente possa administrar bem toda essa questão da pandemia. Então, inicialmente, a gente vê o seguinte: a evolução das ciências, da tecnologia e dos costumes, ele trouxe uma necessidade de um estudo aprofundado sobre a bioética, sobre o biodireito. Por quê? Porque a biotecnologia trouxe uma série de experimentos novos, uma série de perigos novos, uma série de questões novas para serem debatidas e reguladas pelo biodireito. Um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu participei de um webinar onde a doutora Ana Cláudia expôs
Muito bem. E me foi feita a pergunta da diferença entre bioética e biodireito, qual dos dois temas seriam os dois termos, seria melhor adaptado para se tratar das ciências que lidam diretamente com a vida. E eu disse ali, expondo a minha opinião, de que depende do público que se vem. O termo biodireito mais palatável para os operadores do direito, o termo bioética mais palatável para os operadores das áreas das ciências, embora ambos os temas, os termos e as questões suscitadas sejam as mesmas. A nossa questão da bioética, ela perpassa pelo direito à vida, desde o seu momento inicial até o seu momento final de terminalidade. Ela passa sobre a relação dos direitos da personalidade, dos direitos humanos, em diversas questões, como a vida, como a morte, como a segurança, como a saúde, como a melhor administração dessas situações. E a gente passa também numa situação muito peculiar na atualidade, desse diálogo entre o individual e o coletivo, entre o público e o privado, ambos interrelacionados e com necessidade de serem redimensionados aí nessa atualidade, tendo em vista a situação de pandemia. Então, a bioética, a gente pode entender que seja um estudo interdisciplinar entre carreiras como a medicina, a biologia, a filosofia e o direito, e procura regular, procura debater, procura investigar as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, da vida animal e também da responsabilidade ambiental. Porque a gente está vendo mais do que nunca que o mundo é um universo uno e indiviso. Uma coisa que começou na China repercutiu aqui no Brasil, repercutiu em cidadezinhas do interior, como Campos do Jordão, que eu frequento, como Santo Antônio do Pinhal, como uma cidadezinha de 5.000 habitantes, já com 14 casos de Covid aí confirmados. A bioética, ela também traz questões, ela traz principalmente questões que não têm um consenso moral, portanto, ela é, antes de mais nada, a ciência do dissentimento, e ela utiliza-se muito da responsabilidade moral dos cientistas, dos pesquisadores, dos médicos e da coletividade em geral. Portanto, pode-se entender que a bioética estuda a moralidade da conduta humana no campo das ciências da vida, estabelecendo padrões de conduta socialmente adequados. Ele é um termo que foi cunhado na década de 70 e aí se disseminou pelo mundo todo, tratando basicamente de questões tanto individuais, do homem, do indivíduo, e os profissionais da área da saúde, na chamada microbioética, quanto questões emergentes, ecológicas, que buscam a preservação da vida humana, trabalhando com questões persistentes ligadas ao meio ambiente uno-indivíduo. Quanto à relação da bioética com o Covid, é interessante a gente ver que nesses 2 meses de pandemia, que causou uma intensa preocupação, intenso desconforto, uma intensa angústia, uma intensa incerteza para todos, requer-se o reconhecimento de habilidades da comunidade científica que não estava preparada nem aparelhada para se defender da invasão deste vírus, que eu chamo de vírus mortífero. Por quê? Porque desde o início, a comunidade médica, tendo em vista a análise de outros vírus, primos deste, outros coronavírus, como o SARS-CoV e o MERS, por exemplo, já tinham uma ideia de como esse vírus evoluía, de como ele se replicava, de como ele infestava. E este vírus tem se demonstrado altamente mutante, com caras diferentes, rostos diferentes, e como disse o Dr. Zeballos do Einstein, é um vírus assim, complicado, interessante, porque ele se replica no frio, no calor, no idoso, no jovem, ele já não tem mais um padrão que se possa analisar de avaliação, que se possa analisar de desenvolvimento. Portanto, para os governos, está requerendo altos investimentos em unidades hospitalares para atendimentos em massa, altos maquinários, instrumentos de alta complexidade,
além de remédios, testes e pessoal técnico capacitado para operar todo esse maquinário. É um problema que a gente está vendo. Eu vou muito a Campos Jordão e ali conversei com médicos da cidade, eles disseram: nós estamos trabalhando por telemedicina, respiradores já tem na cidade, só não tem gente para operar. Os médicos daqui não estão aparelhados para operar o maquinário específico e não está se podendo deslocar médicos da capital para levar para o interior essa tecnologia. Então, a telemedicina também, instrumento não só de atendimento para o paciente, mas instrumento de conversa e de instrução entre os pares, está sendo muito utilizado nesse momento. Portanto, o coronavírus ele trouxe uma alta contaminação, uma alta disseminação, um alto número de mortes. E os médicos diziam: olha, por experiências anteriores, 85% das pessoas que forem infectadas por esse vírus vão desenvolver sintomas brandos, leves ou até serão assintomáticos. 15% terão a doença de forma mais forte, mais intermediária. Agora, 5% terão uma forma bastante intensa, bastante grave da doença, o que requer intubação e internação. Se a gente pegar na realidade do nosso país, 220 milhões de habitantes, 5% é gente para burro. 15 milhões de unidades de internação, de leitos para internação seriam necessárias se todos pegassem a doença ao mesmo tempo. Hoje eu ainda vi na televisão que o meu estado, o estado de São Paulo, conta com 4.500 leitos para enfrentar o Covid, o que não é muito. Percebe? Então, ele traz toda uma dinâmica de comportamento que vão conversar diretamente com os princípios da bioética. Quais sejam? O primeiro princípio da bioética é o princípio da autonomia. Esse princípio ele valoriza a vontade do paciente ou dos seus representantes legais, levando em conta, até certa medida, os seus valores morais e seus valores religiosos. Através desse princípio, se reconhece o pleno domínio do paciente em relação ao seu próprio corpo, à sua própria vontade e o respeito à sua intimidade, afastando qualquer tipo de intromissão alheia daquele mundo da pessoa que está recebendo um tratamento. Portanto, o princípio da autonomia ele se veria através da capacidade plena de conhecimento para que possa ele optar em receber ou não determinado tratamento. Portanto, esse princípio da autonomia está absolutamente ligado com o direito do paciente tanto de recusar determinado tratamento que lhe seja empregado ou até a administração de determinado remédio que lhe seja indicado, assim como aceitar ou recusar determinadas condutas preventivas ou terapêuticas, respeitando sempre a opinião divergente do médico ou do médico intensivista. A autonomia do paciente, ela sempre deve ser respeitada. Mas aí, como é que a gente pensaria essa questão da autonomia diante da recusa do paciente, por exemplo, de querer receber um tratamento que seria eficaz no caso do coronavírus? No caso do coronavírus, como todo mundo está acompanhando com certeza absoluta, ainda não se tem um tratamento eficaz. Alguns remédios despontam aí, alguns tipos de tratamentos despontam, mais eficazes para determinados momentos da conduta do tratamento. Tal remédio para fase inicial, se já está mais avançado, faz uma outra conduta, num caso mais grave, uma terceira conduta. Então, o paciente ele pode se recusar, como ele também pode pedir: olha, eu gostaria que me fosse administrado X tratamento. É possível? Este diálogo entre o paciente e o médico é possível. Vamos colocar uma vírgula nos casos de urgência e emergência. Outro dia, conversando com um amigo que é médico intensivista, ele falou: olha, muitas vezes chega a pessoa em alto grau de problematização aí pulmonar, e você não tem muito tempo, você não tem tempo nenhum de perguntar muita coisa. Você faz aquilo que dá para ser feito de acordo com a lex artis do momento. Então, as medidas estão muito difíceis para esse momento. E fica, então, jogado na mão do médico a terrível decisão
de algumas escolhas terapêuticas a serem apresentadas naquele momento. Quanto ao princípio da beneficência, um outro princípio da bioética, ele se refere ao atendimento médico e dos demais da área da saúde em relação ao paciente, visando, acima de tudo, o seu bem-estar. O princípio da beneficência refere-se a isso, visar sempre o bem-estar do paciente, evitando-lhe que seja qualquer dano que lhe seja causado. Tá certo? Ele se baseia naquela tradição hipocrática de que o profissional da saúde ele tem sempre o condão de tentar, se não curar, afastar o mal, afastar a dor, afastar o sofrimento daquele paciente. Ele está ligado a um outro princípio, que é o princípio da não maleficência. Lendo um interessante artigo de jornal no domingo passado agora, de autoria da doutora Janice, que é presidente da Comissão de Bioética do Hospital Oswaldo Cruz, ela fez um interessante link entre o princípio da não maleficência e o atendimento do paciente, quando ela trouxe o seguinte, que o princípio da não maleficência está ligada ao tipo de informação ou desinformação da comunidade, e eu concordo, porque há, então, de se considerar os efeitos colaterais de uma terapia empregada com os possíveis e nefastos elementos de informação ou desinformação que atua no emocional dos pacientes, tendo em vista o quantum das informações disseminadas. E, por fim, o princípio da justiça, que requer a imparcialidade na distribuição dos riscos e dos benefícios na prática médica por todos os profissionais da área da saúde. E, mais uma vez, está absolutamente ligado com a informação dada a esses pacientes, onde uma informação conflituosa ou pela prática desidiosa no tratamento dos pacientes durante a pandemia faz com que seja ferido esse princípio da justiça. Percebe? Então, esses 4 princípios da bioética estão ligados entre si na busca da assunção da melhor qualidade de vida e de saúde de todos os pacientes. Portanto, a bioética ainda se relaciona com a ética, a moral e a deontologia. A deontologia indica um dever. As normas deontológicas não são normas coercitivas, mas elas são normas que levam a uma conduta médica e do paciente em relação ao paciente, visando sempre o seu bem-estar. Percebe? Então, a bioética ainda se liga aos direitos humanos, posto que os direitos protegidos, seja no âmbito privado, os direitos da personalidade, seja no âmbito público, direitos humanos, estão conversando entre si. Nesse sentido, vem o biodireito, entra o biodireito na questão, no momento em que ele traz aquela parte regulatória. Ele é um ramo do direito, na verdade, um ramo do direito público associado à bioética, que lidando com os parâmetros de várias cadeiras do direito, então direito do trabalho, direito ambiental, direito civil, direito penal, constitucional, ligado aos ditames da medicina e da biotecnologia, visa regular também as práticas médicas. Os princípios do biodireito, eles são os mesmos princípios da bioética, o princípio da autonomia, da beneficência, da não maleficência, o princípio da sacralidade da vida, essa vida de fulcral importância nas relações jurídicas, porque sem vida não se fala em nenhum outro bem pode defluir do ser humano sem vida, elencado na Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo o princípio da justiça, um princípio importantíssimo nesse momento atual, que é o princípio da cooperação dos povos, no sentido de que se regem as experiências científicas e de mútuo auxílio tecnológico e financeiro entre os países, principalmente nesses momentos de crise. O princípio da precaução também é um princípio que se insurge do biodireito e que faz com que cuidados especiais devam ser tomados às práticas médicas e biotecnológicas, tendo em vista o caso concreto. Nesse sentido, eu entendo que, em face do Covid, estão ligadas às questões de precaução, às questões preventivas,
no que tange à chamada quarentena, ao isolamento, ao próprio lockdown, todos eles previstos no artigo 3º da Lei 13.979, editada agora em 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de emergência em matéria de saúde pública e que tem importância internacional, que é do coronavírus. Essa mesma lei, nesse mesmo artigo 3º, ela impõe também a realização compulsória de exames médicos, de testes laboratoriais, coletas de exames, vacina quando houver, tratamentos médicos específicos e até questões de exumação, necropsia, cremação e manejo do cadáver quando necessário. Existe ainda um outro princípio do biodireito, que é o princípio da ubiquidade, que retrata a onipresença do meio ambiente na integridade física e genética do ser humano. Então, ele se refere muito à proteção do ser humano no que tange à sua parte biológica, ao seu patrimônio genético. Todas essas questões estão super ligadas hoje em dia com a questão da Covid, dessa pandemia. Ainda relativo ao tema do Covid e bioética, antes um pouco de adentrar efetivamente nas modalidades de testamentos biológicos, a gente tem a pesquisa científica em seres humanos. Essa pesquisa, ela evoluiu bastante a partir da Segunda Guerra Mundial, tendo no seu primeiro documento legislativo, o Código de Nuremberg, que instituiu a ideia de autonomia pessoal, dos princípios da bioética, do princípio da beneficência como fator justificável de todos os experimentos. Também colocou ali que, primeiro, antes de se colocar a pesquisa entre os seres humanos, que ela se fizesse a partir dos testes também com animais. Alguns déficits que sobraram, que não ficaram muito esclarecidos ou que não se compuseram no momento posterior à elaboração desse documento, foram revistos pelas declarações de Helsinki a partir de 1964, sendo ali essa declaração, que teve 6 emendas, consagrado o princípio da autonomia do paciente, da onde adveio um elemento muito importante, que é o elemento do consentimento informado. Através desse documento, dá-se ao paciente o passe livre para que se sejam administrados determinados tratamentos sobre ele. A partir das declarações de Helsinki, houveram 2 resoluções do Conselho Nacional de Justiça, a 196 de 96, que foi substituída pela 466 de 2012, que incorpora sobre a ótica do indivíduo e das coletividades referências bioéticas de autonomia, beneficência, não maleficência e justiça, e ainda equidade, visando assegurar os direitos e deveres dos participantes nas pesquisas científicas. Diversos casos paradigmáticos que foram estudados no âmbito da bioética mitigaram esses direitos de autonomia, de direito de informação e os princípios da bioética aos participantes da doença, que foram das diversas doenças, diversas patologias que foram estudadas, visando um bem-estar de uma parte da coletividade. Um outro tema que está absolutamente ligado aos testamentos biológicos é a questão da terminalidade da vida. Quando se define, então, quando se tenta definir um tema muito espinhoso na bioética. Eu entendo que um dos temas mais difíceis da bioética é decidir e definir o que é a vida e quando ela começa. Da mesma forma, o que é a morte e quando ela termina. E a gente sabe que a morte, ela faz parte da vida. E essa pandemia trouxe um momento, o evento da morte, muito próximo de nós todos, muito próximos dos debates que estão acontecendo até fora dos mundos acadêmicos e entrando para dentro dos lares, porque não se sabe exatamente como se pega esse vírus mortífero, como ele vai se desenvolver e se eu vou ter ou não vou ter condições de me tratar, tendo em vista a falta de leitos, que já está chegando nos estados num momento limite, onde os leitos do Sistema Único de Saúde já estão muito mais próximos do seu topo
do que, inclusive, os leitos da rede privada. O que vai haver um intercâmbio, um compartilhamento desses leitos, e já andaram falando, já tentaram suscitar até uma lista única para a ocupação desses leitos de UTI, tendo em vista os pacientes, tanto da rede privada quanto da rede pública. Então, as questões todas ligadas à vida e à morte, principalmente aqui nesse momento de terminalidade da vida, estão ligadas também com as práticas médicas, com as escolhas dos pacientes, tendo em vista os olhos da lei. Percebe? Então, os grandes elementos de terminalidade são todos regulamentados pela lei, tá certo? Então, um desses elementos seria o suicídio assistido. O suicídio assistido, ele é proibido no nosso país. Ele apenas é permitido na Suíça e em alguns outros países da comunidade internacional, que prevêem em seu quadro legislativo essa possibilidade, não sendo ela permitida aqui no Brasil. Eutanásia, todos sabemos que ela é um crime tipificado no artigo 122 do Código Penal Brasileiro e também não é possível que seja feita aos olhos da nossa lei. Agora, a ortotanásia é uma questão que, ao lado da distanásia, vem suscitando os grandes debates no momento de administração de determinados tratamentos para o paciente terminal e, muitas vezes, nessa situação de pandemia, intubar ou não intubar um paciente, tendo em vista a sua vontade, sendo ela uma necessidade terapêutica do médico, se teria ou não o paciente o condão de dizer: não quero ser intubado, prefiro ceder o meu respirador para uma outra pessoa, seja de minha família ou não seja, uma pessoa mais jovem, como foi feito por um padre italiano, ali naquela época, isso eu vi na mídia, na época em que a Itália estava num ápice de pico de contaminação, graças a Deus, agora já houve aí uma disseminação um pouco da doença, algumas cidades já começaram até a liberar a circulação, ela já está numa posição mais confortável. Mas nesse momento de grande periculosidade, houve esse padre, esse que eu fiquei sabendo, estava na mídia, não sei se foi o único caso, que liberou o seu leito para um outro paciente, então, poder ter a chance da vida. Por fim, nós temos uma outra figura, também da terminalidade, que é a mistanásia ou eutanásia social. Ela é muito comum nos países chamados emergentes, onde o sistema de saúde não alcança a necessidade da população. Quer dizer, no nosso caso, do nosso país, ele já não alcançava antes da pandemia, e ele não alcança agora. Nesse sentido, já pereciam muitas vidas nas filas sem atendimento, nas filas e nos corredores de hospital, mesmo antes de se tornar paciente. Isso eu vi muito no tempo em que eu fui nutricionista, eu fui durante 6 anos, e eu sempre trabalhei na área hospitalar. Então, isso eu via demais nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos. Embora o pessoal de alta qualificação, a gente fazia o impossível para conseguir dar vazão a todo mundo. A distanásia, por outro lado, ela é uma conduta de se tentar, através de aplicação de todos os recursos possíveis da medicina e da biotecnologia, que são muitos hoje em dia, tentar postergar a vida daquela pessoa, entrando no debate de que estaria-se realmente protelando a vida, prolongando essa vida, ou prolongando o momento da morte. Muitos pensadores, muitos pesquisadores entendem, eu também entendo, o doutor Elias Fará também entende, outros, que está se postergando o quê? O momento da morte, porque assim como vida é inserção, a morte tem que ser feita, esse passamento, sendo entendida a morte como uma sequência de atos para o morrer, esse passamento tem que ser feito respeitando a dignidade do paciente, para que ele possa morrer com seu estilo, com seu rosto,
com o seu jeito. Essa é uma definição que eu gosto bastante de dizer que a dignidade tem que ser prevista até o último minuto. E existiram na literatura diversos casos emblemáticos, famosos, que levaram à discussão no mundo da liberação desses pacientes desse processo de distanásia. Por isso, a importância de alguns documentos que facilitam imensamente a vida do paciente e a vida dos médicos. O primeiro deles é o consentimento informado, um documento através do qual o paciente, depois de ter recebido toda a informação necessária, vai anuir tudo que ele aceita que seja feito. O consentimento informado ele pode ser expresso, ele pode ser tácito, ele deve ser escrito, a informação pode ser passada de várias formas, a verbal é a mais comum, e esse documento ele é eminentemente revogável, o paciente pode tentar o tratamento até onde ele conseguir. Em determinado momento ele diz, a partir daqui eu não vou mais dar o meu consentimento para que seja feita a continuidade de um tratamento que a partir dali me causará mais dor, mais problemática, mais dor, mais insatisfação do que vontade, do que beneficência, Então, os critérios de eficiência, benefício e onerosidade estão previstos nesse âmbito do consentimento informado. Agora, a gente vai perguntar, o dever de informação, ele pode receber exceções? Olha, eu entendo que sim, tendo em vista a necessidade médica da prática de urgência, de emergência, e também o privilégio terapêutico, onde o médico pode privar o paciente de receber essa informação quando essa informação constituir uma ameaça ao bem-estar geral do paciente. Portanto, o direito de recusa ao recebimento dessa informação. A partir daí, a gente adentra na chamada da figura de nomenclatura controversa, testamento vital ou diretivas antecipadas de vontade. Há quem goste do termo testamento vital, há quem dele se afaste, tendo em vista a eficácia das deliberações ali contidas. Enquanto no testamento, como todos sabem, nós vamos dispor daquilo que é nosso, vamos reconhecer filhos, vamos fazer designações para ter valor a partir da nossa morte, porque não existe herança de pessoa viva, eu preciso, em primeiro lugar, morrer para que o testamento tenha valor, e no testamento vital, ao contrário, eu preciso estar viva para que ele tenha valor. Ali naquele documento, então, diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital, ali eu, paciente, vou deliberar tudo que eu considero adequado, tendo em vista a minha formação ética, moral, religiosa, os meus princípios valorativos, se eu quiser pensar com Kant, toda a minha autonomia de pensamento, eu vou deixar escrito e consignado ali. Eu vou até determinado momento no meu tratamento. Eu aceito que me seja feita esta cirurgia, ou esta quimioterapia, ou este entubamento por tanto tempo, eu não quero ir além daquela situação. Recentemente, eu tive um caso que a pessoa fazia uma quimioterapia tal, e teve muitos efeitos colaterais, e comprometeu os rins, aí ela teve que amputar um pé, depois ela amputou o segundo, aí amputou uns dedos da mão. A partir dali, ela falou, agora a partir daqui eu não vou mais. Eu vou receber o tratamento que for possível, desde que eu não sofra mais nenhum outro tipo de mutilação. A partir daqui eu não vou mais. Então, elaboramos um testamento vital, sabendo que a partir daí ela não ia mais, ainda viveu mais uns 2 anos e faleceu mais ou menos próxima daquilo que eu disse, do estilo dela, do jeito dela, falando, não quero viver mutilado. A partir daqui eu não vou mais. É como uma situação de UTI, por exemplo, um paciente, até onde ele gostaria que fossem feitos esforços para reanimá-lo. Outro caso que eu tive, esse não foi um caso jurídico, foi uma questão de família, uma senhora de 97 anos, tinha tido um AVC, 85% do cérebro tomado, e o médico perguntou à filha,
faço reanimação cardíaca? A pergunta é, para quê? E hoje em dia, com o Covid, eu lhes pergunto, para como? Como que se faz? Uma senhora que, infelizmente, não teria mais a vida de inserção retomada, ficaria anos ligada numa máquina e uma fila de pacientes atrás, lutando pelo minuto da vida, precisando daquele mesmo respirador, daquele mesmo leito de UTI. Então, esse debate também já foi feito aqui no dia da exposição da doutora Ana Cláudia, mas os nossos temas são parecidos, não é? Mais uma vez, essa questão da autonomia pessoal versus o interesse da coletividade. E é aí que eu entendo que, neste momento, eu tenho me batido até com amigas, com clientes, que a gente ainda conversa, de que, nesse momento de pandemia, o individual está um pouco mitigado em relação ao coletivo, porque é o coletivo que a gente tem que tentar. Ninguém está gostando de ficar em casa. Eu tenho um lado meu que está gostando, tem um lado meu que não está gostando, que está com saudade da minha vida anterior, mas os médicos, amigas que são médicas, não cansam de falar. Eu estou trabalhando 12 horas por dia, eu não almoço, eu não janto, eu não vou no toalete, eu não faço nada. Algumas mostram a foto do rosto marcado pela máscara, ela diz, fica em casa, tenta não se contaminar. E é o que eu estou fazendo. Então, quando eu vejo uma pessoa saindo indiscriminadamente, eu lhe digo, respeita este momento. Este momento, eu sou legalista, eu acho que deve respeitar este momento para tentar não se contaminar, porque é o que a gente tem ouvido falar desde o início da pandemia. Poucos leitos, porque a gente já vem de um país que o sistema de saúde já estava depauperado, e também ninguém está apto, ninguém, eu digo nenhum país, teria um número de leitos X que desse vazão para uma pandemia. No nosso país, 11 milhões de leitos de UTI teríamos que ter para que pudéssemos dar vazão para todos aqueles 5% da população que a comunidade científica disse que seria quem pegaria as formas mais graves, pudessem ser atendidos ao mesmo tempo. Percebe? Então, são situações muito difíceis. Para a base jurídica do testamento vital, não se tem uma lei que se regule a realização do testamento vital, já existe um projeto de lei de incorporá-lo ao Código Civil, mas há necessidade que essa autonomia do paciente tenha valor para que ele tenha, em primeiro lugar, capacidade. Os ditames do testamento vital vêm regidos por uma norma deontológica, uma norma de dever, que é a resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, e ali tem todas aquelas situações que para seja elaborado o testamento vital. Além da capacidade do paciente, a plena informação da sua patologia, que ele seja assistido por um médico e por um advogado, que ele seja, eu entendo que a melhor forma de se fazer seja da forma pública, onde ele fica ali registrado em cartório, o tabelião ele tem fé pública, está ali, algumas pessoas próximas são informadas da existência do testamento vital e até, se quiser, do seu conteúdo. Não há necessidade expressa que ele seja elaborado com testemunhas, mas se observarem as mesmas duas testemunhas para o testamento público é bastante mais interessante, e ali ele diz tudo o que ele aceita. Esse testamento vital pode também ser passado direto no prontuário do médico ou pode ser trazido ao conhecimento do médico e pode ser também registrado naquele banco de testamentos vitais, que é o RENTEV, que ali ele está arquivado, bonitinho, ali acessível, que qualquer pessoa que tenha a chave de acesso pode acessá-lo. O que não tira a ideia de necessidade de registro, do registro público desse testamento, que traz uma maior autonomia para o testamento vital, uma maior segurança para o testamento vital. Não existe qualquer tipo de formato padrão dessas diretivas, mas é evidente que ela não pode conter nenhuma disposição que seja contrária à lei, às normas de conduta e bom entendimento legal. Ela
ela vai prevalecer. Tudo que tiver escrito ali naquelas diretivas, elas devem prevalecer acima de tudo, acima da vontade de qualquer outra pessoa, em cima até de conflito eventualmente com o médico. A ausência desse testamento vital, por outro lado, leva a situação ao debate nas câmaras de bioética dos hospitais, como eu faço parte, e a gente discute alguns casos que ocorrem no hospital, nas diversas, olha, as questões mais diversas são debatidas ali na falta do testamento vital, porque, como os senhores sabem, não é da cultura do brasileiro fazer o testamento e tampouco do testamento vital. Só que agora, com essa questão toda da biotecnologia disparadamente atuante para um lado da população, aí a gente já vê também que o princípio da justiça também não se opera, porque da mesma forma que tem pessoas morrendo na fila sem leito mínimo de hospital, tem gente ligada, religada, ligada em todos os maquinários possíveis e imagináveis para tentar lhe proteger um fio de vida qual seja. Como no caso daquela senhora de 97 anos que eu disse. Em primeiro lugar, perguntaram, fazemos uma cirurgia para retirar um coágulo de uma pessoa que já tinha 85% do cérebro tomado. E depois fazemos reanimação cardíaca? Eu falo com certa tranquilidade porque essa senhora era minha avó. Percebe? Então, ela me criou uma senhora maravilhosa, minha mãe filha única. Eu lhes digo, se minha avó não tivesse, eu disse, não vai fazer nada dessas coisas. Deixa a vida dela correr o ciclo dela. Quem teria morrido teria sido minha mãe, filha única, que estava com os nervos à flor da pele, como se diz, com a mãe naqueles altos e baixos. Então, eu sou favorável, como predisposições também do Código de Ética Médica, a partir de determinado momento, que a vida cumpra o seu rigor natural, tá certo? O testamento vital nos Estados Unidos, que foi um dos primeiros países a tê-lo, representa ali um divisor de águas. Olha, isso eu quero, isso eu não quero. O Living Will já foi cunhado na década de 60, tendo sido proposto pela Sociedade Americana de Eutanásia. Também foi um documento que se usava para cuidados antecipados, representando o direito dos pacientes, e a partir dali, embora ali grandes casos paradigmáticos surgiram, como daquela moça Karen Ann Killen, que ficou anos ligada, e o marido brigou com a família, ganhando na justiça o direito de suspender a alimentação, veja bem, de uma moça que lutou contra a obesidade a vida toda, porque ela entrou em coma, de tanto remédio para emagrecer que ela tomava, de tanto aquilo deu um revertério no organismo dela que ela entrou em coma. A partir dali, foi um problema seríssimo nos Estados Unidos, tomando as mídias internacionais. Então, as diretivas antecipadas de vontade é um termo que se gostam mais, tendo em vista o valor desses direcionamentos ainda em vida do paciente. Percebe? E elas são diretivas que estão aí vigendo em boa parte dos países do mundo, principalmente nos países onde, na Europa, por exemplo, se tem principalmente uma bioética de cunho filosófico, uma bioética filosófica de ser, que se embasa nos princípios, na dignidade, nos direitos e deveres, nas declarações de direito do homem e do cidadão. Os Estados Unidos já têm uma bioética de autonomia pessoal, quer dizer, eu decido que seja assim. E o terceiro mundo, numa nomenclatura que eu também não gosto, os países emergentes, tem uma bioética de cunho mais social, porque aqui o nosso problema é eminentemente social, é eminentemente de falta de recursos médicos para todos, de recursos educacionais, científicos, médicos, de acessibilidade para todos. E essa situação está se repetindo agora dentro desse quadro de pandemia que a gente está observando. E, por fim, tem uma modalidade nova de testamento que é chamado testamento criogênico. É um testamento bastante diferente, bastante interessante, tendo em vista que a criogenia ela é uma área do conhecimento científico relativamente nova, não é relativamente nova, mas que lida com os princípios de conservação do organismo em baixíssimas temperaturas, normalmente abaixo de 70 e até 150 graus Celsius. É interessante que a criopreservação ela é muito útil no caso dos embriões pré-implantatórios, também chamados de sedentários, onde depois de um tempo
eles são descongelados e o metabolismo basal ele volta à baila. A criogenia, ela se difere da criônica, porque a criônica, ela busca uma reanimação celular de seres humanos complexos já mortos, já falecidos, ou seja, busca-se a ressuscitação dos mesmos. Muito bem, vários filmes já foram feitos nesse sentido, filmes até de ficção científica, não é? E essas tecnologias que se prometem, que se diz, veja, na realidade, no momento da nossa medicina atual, eu entendo, não sei se os senhores entendem diferente, são hipóteses bastante remotas para que sejam feitas, para que essa prática seja regularmente feita, não é? Mas, em todo caso, nos Estados Unidos, a criônica ela é introduzida em pacientes legalmente mortos. Então, foram observados aqueles conceitos de morte encefálica, os mesmos que são utilizados pela lei de transplantes para remoção de órgãos e tecidos, são utilizados os mesmos índices para criogenia de pessoas. Podem ser criopreservados tanto a pessoa humana incompleto, como apenas a cabeça da pessoa, apenas uma parte. O valor varia. Só para a cabeça, $70 mil, para o corpo inteiro, uma média de $200 mil, para ser depois de quanto tempo, não se sabe, não se tem especificamente, degelada e a pessoa volte, então, à vida, e com todos os debates éticos, bioéticos, filosóficos, médicos que essa prática possa trazer, que são práticas análogas até quando se estudava a clonagem, de quem seria o clone, como seria, se ele seria minha cópia, se ele seria meu filho, meu parente, um ser, se ele tem alma, se ele não tem. Quer dizer, quem é o ser criopreservado que efetivamente seja, depois de um tempo, descongelado. De qualquer forma, técnicas à parte, essa situação bateu aqui no nosso judiciário. Uma decisão muito interessante do STJ acabou por admitir o chamado testamento criogênico com destino do corpo para congelamento e eventual ressuscitação no momento em que aquela determinada patologia que acometeu aquela pessoa e fez-lhe o óbito viesse a ser descoberta a cura. Então, hoje se morre de, sei lá, malária, daqui 100 anos foi descoberta a cura, então eu vou me descongelar e vou continuar vivendo. Para mim, é pura ficção científica. Mas o que entenderam? O que se entendeu no julgado? Para quem quiser anotar o número, foi um RESP, número 1693718 do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, julgado em 23 de março de 2019. Foi uma decisão pioneira que acendeu curiosidade sobre o tema, um tema bem polêmico que se irradia em diversas searas. Então, se perguntou como se identificar o real desejo do falecido, não é? Qual seria o mecanismo que ele teria à sua disposição para dispor efetivamente desse desejo, de forma expressa, não é? Como é que seria feito isso? Então, visando solucionar conflitos envolvendo a vontade de pessoas que faleceram, foi desafiada pelo STJ e entendeu-se, então, que tratava-se de um direito à autonomia do pessoal daquele paciente, dar ao seu corpo o destino que ele entendeu viável para depois da sua morte. O Código Civil prevê que você pode dispor de partes separadas do seu corpo, pode doar também seu corpo para experimentação, e, no caso dele, ele preferiu criopreservar o seu corpo para um momento posterior. Houve uma briga enorme, porque no caso em tela, esse senhor tinha 2 casamentos, 2 filhas do primeiro, uma filha do segundo. As filhas do primeiro casamento queriam enterrar o pai, porque acharam que trazia maior dignidade e aí obedeceria também os ditames da lei de registros públicos. A filha do segundo casamento, uma moça já de 30 e poucos anos, vivia como o pai dizia não. O papai sempre falou que queria deixar assim. A questão não foi nada, digamos, tranquila, foi bastante polêmica.
e entenderam os ministros, na verdade, de que estaria em pleno direito de disposição do corpo dele para utilização do seu corpo para depois, quando a cura para aquela patologia que ele acometeu fosse. Ele teve um AVC, quer dizer, a chance de ter uma cura que deslesionasse órgãos lesionados, como o cérebro, 100 anos depois, criopreservados, eu imagino, dentro da minha modéstia, da minha pouca cultura, que 100 anos vão ser poucos para que isso possa acontecer na prática. Mas venderam essa ideia para esse senhor, e esse senhor comprou essa ideia e mandou o seu corpo para os Estados Unidos. Portanto, ele já estava criopreservado quando as filhas entraram na justiça querendo trazer de volta o corpo do pai e procederam ao enterro. Porque depois várias outras situações daí defluem. Como vai herdar, com que dinheiro ele vai, por exemplo, ele vai ter uma reserva patrimonial para daqui 100 anos, num outro universo que ele não tem nenhum parente, de repente não fala mais nem a língua que se fala naquele momento, tanto é que a gente vê que as línguas nascem e morrem, algumas mais, outras menos. Como é que ele vai viver daqui 100 anos, 150 anos, sozinho no mundo, num outro universo, enfim. Então, as questões também de transmissão de propriedade, de instituição de legados, de reserva de parte disponível, de herdeiros necessários, tudo isso leva a uma confusão também na área dos direitos das sucessões. Mas entender o ministro de que ele podia, sim, destinar o corpo dele à forma que ele quisesse, e, no caso, era o congelamento. Portanto, para terminar, eu digo que existem muitos desafios contemporâneos para a bioética e para o biodireito, principalmente para administrar esses avanços biotecnológicos que o homem conheceu no final desse século. Tá certo? Então, milhares de movimentos de biotecnologia, de descobertas, trouxeram várias confusões, vários questionamentos novos para a vida humana, e que um novo paradigma deve ser estabelecido, principalmente tendo em vista o respeito à vida humana, a dignidade da pessoa humana, o diálogo internacional, o respeito à intimidade, aos direitos humanos, aos direitos da personalidade. E também uma tentativa de derrubar determinados mitos e preconceitos que dificultam algumas práticas, para que o homem possa, para pensar com Hannah Arendt, sentir-se em casa no mundo. Creio que era isso que eu queria passar para os senhores, para tentar falar um pouco sobre bioética, biodireito, as formas dos testamentos biológicos e o Covid, trazendo aí uma conversa, um panorama interrelacionado de todos esses elementos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adriana, pelas palavras brilhantes, pela exposição brilhante de um tema tão problemático e atual, porque nesta pandemia que estamos vivendo, nós estamos nos deparando cada vez mais com mortes, e nós sabemos que nossa cultura ocidental ainda tem um tabu muito grande em tratar desses assuntos de morte, embora o homem seja o único ser, como diz Voltaire, que sabe que vai morrer por experiência, mas ainda assim nós não conseguimos trabalhar esse tema da morte de maneira, digamos assim, satisfatória. Talvez os orientais eles tenham mais um desapego. E eu acho que esse tratamento criogênico, esse testamento criogênico, ele mostra bem isso, não é? O afã do homem, e os pós-humanistas também dizem isso, pela imortalidade. Esse movimento pós-humanista até defende que a tecnologia deve ser usada ao extremo para que a gente possa vencer cada vez mais os nossos, digamos assim, defeitos, as nossas suscetibilidades, as nossas fraquezas que podemos adoecer e etc., para justamente poder viver mais. E aí a Hari fala que até atingir a imortalidade, né? Que esse seria o objetivo do homem. E eu acho que esse testamento criogênico, ele
ao meu ver, mostra um pouco isso, né? De a pessoa querer ser congelada para ressuscitar depois, como se realmente ela pudesse romper essa barreira da mortalidade que nos caracteriza como seres humanos. É um ponto bem interessante. Eu queria fazer só uma consideração também em relação ao momento que a gente está vivendo, não é, da Covid, em que as diretivas antecipadas, elas, como você bem falou, elas estão prejudicadas, porque a nossa autonomia hoje tem que ceder em prol do interesse público. Então, assim, até as questões fúnebres ficaram prejudicadas. Nós sabemos que o sepultamento é um rito, né? E também todos nós temos direito a uma morte digna, e o sepultamento, o culto, ele tem uma tradição religiosa, claro, mas faz parte da nossa cultura, da despedida, do culto aos mortos, e isso está prejudicado com a Covid diante da alta possibilidade de contaminação, mesmo em relação a corpos, ou seja, mesmo em relação a cadáver, eu estava lendo sobre isso, e realmente a possibilidade de contágio é muito grande. Por isso que se tem limitado, não é, os funerais a 5 pessoas. Enfim, eu acho que nesse momento essas disposições realmente estão bastante prejudicadas, sem falar na questão do isolamento a que o paciente está sujeito. O paciente ele vai se despedir dos seus familiares e talvez não volte nunca mais, e só 5 pessoas podem comparecer a esse sepultamento, e realmente a nossa autonomia enquanto indivíduo, ela tem que ceder, claro, em razão da coletividade. E é uma coisa interessante quando esses dois lados são só pesados numa balança. E, por fim, eu queria só fazer uma pergunta aqui sobre a questão das provas dos testamentos, né? Porque nós não temos no Brasil uma legislação específica. O Conselho Federal de Medicina fala da questão de anotar na ficha do paciente a sua vontade. E eu estava lendo alguns doutrinadores dizendo que deve-se tentar interpretar ao máximo a vontade do paciente, inclusive fazendo uso de outros tipos de prova, por exemplo, mensagens ou um vídeo que a pessoa tenha deixado sobre o que desejaria se estivesse em estado terminal. E, assim, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu tenho visto até já me consultaram sobre a questão da viabilidade da prova através do vídeo. Se ela seria um meio de prova aceitável ou não. Eu entendo sim que a prova de vídeo poderia ser mais uma forma de comprovação, além do testemunho dos parentes, dos amigos e das pessoas próximas àquele paciente, que já sabem a vontade dele. Eu mesma falo aqui na minha casa, eu ainda sou jovem, enfim, mas para morrer basta estar vivo, eu digo, se acontecer com isso comigo, eu quero que seja feito isso, que seja feito aquilo, que seja feito aquilo. Meus filhos já sabem, o marido já sabe, todo mundo já sabe. Então, é uma forma de prova também verbal, e essa prova do vídeo, eu acho que ela é cada vez mais aceitável. Você veja, a gente está numa ruptura estamos numa ruptura de paradigmas, onde a vida online está substituindo cada vez mais, pelo menos nessa época do Covid, daqui eu acho que ela veio para ficar, está substituindo a vida real, entre aspas. Você veja já audiências, oitiva de testemunhas, telemedicina, guarda compartilhada através do vídeo, visitas, e os pacientes também parece que estava um projeto de lei de se conseguir a visita virtual do paciente. Então, ele está ali, ainda consciente, consegue ver e conversar com seus familiares através da telemedicina, da teleconferência. Então, essa vida essa vida online, ela está substituindo, ela veio para ficar, tá certo? Então, eu acho que é uma forma de prova bastante admissível. Deixa eu ler uma pergunta aqui. A Ana Lígia, ela perguntou se o testamento vital feito no Brasil pode ser aplicado em outros países se o paciente necessitar de uma internação no decorrer de uma viagem. Olha, uma boa pergunta. Eu entendo, veja bem, a legislação de cada país. Estados Unidos, por exemplo, é um país bastante
complexo, bastante sofisticado em relação à relação médico-paciente, tendo em vista o enorme grau de dano moral que se tem lá. Tá certo? Então, eu não sei dizer exatamente se um testamento vital registrado aqui teria valor lá, no que tange alguma prática médica que lá nos Estados Unidos efetivamente possa ensejar alguma outra responsabilização. Eu preferiria que fosse feita uma outra explanação de diretivas de will, que você, inclusive, faz no momento da internação ali nos Estados Unidos. Ali a realização é menos burocrática do que aqui. Percebe? Eu vejo com uma certa complicação por causa disso, por causa do dano moral que pode ser amanhã perquirido em território americano, e lá é bastante alto qualquer situação que lhe traga dano, que lhe traga dano ao paciente. Percebe? Ok. Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta? Está franqueada aí a palavra aos participantes. Doutora Regina, cadê? Estou aqui, de vez em quando eu me escondo, mas estou ouvindo tudo, porque eu estou trabalhando ao mesmo tempo com outro notebook, né, para poder dar conta de tudo nessa época de pandemia, né? Quero cumprimentar a professora Adriana Maluf por sua brilhante exposição técnica, devidamente organizada, com fundamentação, com um trabalho prévio que se vê que a professora Adriana, por mais conhecimentos que tenha, como todo professor que se preza, fez efetivamente esse preparo extremamente útil para quem a ouve, professora, especialmente para quem não domina o terreno da bioética, né? E sabemos que isso acontece com grande parte, né, de todos nós. É uma área efetivamente ainda, né, muito nova, por mais que estudos e estudos e estudos tenham sido feitos, eu digo nova no conhecimento geral, né? Então, é muito interessante sua exposição, né? Ainda mais falando desse tipo de testamento aí muito estranho, né? Que pode realmente gerar consequências imprevisíveis, né? A respeito dos efeitos sucessórios. Eu fiquei aqui pensando, né? Que fazer com a sucessão desse morto criopreservado, né? Algo efetivamente espantoso, né? E claro que nós não poderíamos deixar de elogiar sobre todos os temas. A professora Adriana tratou de todos os temas com excelência, como era esperado, e a professora Ana Cláudia, claro que na sua mediação, com seus profundos conhecimentos também na área de bioética, trouxe todo este brilho também muito especial desta dupla dinâmica, e que tenho certeza farão as duas desta comissão de bioética da ADEFAS a comissão melhor do nosso país nessa área, comissão que é presidida pela professora Ana Cláudia Ferraz e à qual já se integrou a professora Adriana Maluf, né? Por convite da própria professora Ana Cláudia, que abriu os braços, né, à professora Adriana. Claro, abrimos todos nós, Adriana, seja sempre muito bem-vinda à nossa ADEFAS, foi recentemente associada, né, à nossa ADEFAS, e sempre com falta de tempo, porque é muito atribulada nas suas atividades, mas é muito fácil se associar à ADEFAS, né, Adriana? É um cliquezinho, né? É um clique. Conta como é que é, Adriana, um cliquezinho. É um clique. Eu já estava em noivado de associação há anos. Aí um dia eu falei, hoje, entra na página da ADEFAS, faz o clique. Quer se associar? Sim, tem lá todos os passos, muito fácil, muito simples. Graças a Deus fui aceita e estou aqui. Adriana, você não poderia deixar de ser aceita pela nossa ADEFAS. É uma honra ter você na nossa associação. E sempre com as presenças de muitos participantes, os nossos webinários, que tem a coordenação geral do professor Atalá Corrêa, não é, Ana Cláudia? Veja, são continuamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, eu sempre tenho que fazer conta, matemática para mim não é meu forte, 5 vezes 4, 20, são 40 participantes permanentes. Isso é muito raro nos webinários.
As pessoas entram no webinar, saem do webinar porque se cansam de ouvir, né? Não se interessam pela exposição, e os nossos webinários não cansam, os nossos webinários têm participantes constantes do início ao fim, né? Como se vê neste de hoje, né? Isto por quê? Em razão, efetivamente, da qualidade dos nossos expositores e dos nossos mediadores, né? Todos escolhidos com muito critério, né? Na busca do melhor ensino, porque isto é ensino, sim. O webinar é ensino na ADEFAS, na área do direito de família, do direito das sucessões e também no campo da bioética, dentre outras áreas correlatas. E nós temos aqui, quando falamos em ensino, né, um ensino recíproco. Eu já participei como expositora de, acho que uns 4 webinars, né? Eu aprendi muito com as perguntas, com os diálogos, né? Em ouvir os participantes. Então, é um ensino coletivo, né? Comunitário, né? E recíproco. Então, mais uma vez, Adriana, parabéns. Ana Cláudia, sempre também os meus parabéns. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Doutor Flávio, nosso presidente aqui em Pernambuco. Doutora Lívia Zago, que eu vi que entrou aí, bem atuante em bioética e biodireito. Ô, aqui Ana Cláudia, o Flávio tá aqui. Não estava vendo o Flávio. Ô, Flávio, apareceu o Flávio. Muito bem, presidente. Nosso presidente. Flávio está aí. Batendo continência para a minha presidente e reverência para a minha coordenadora desse grupo, doutora Ana Cláudia. Eu tive a curiosidade de, enquanto ouvia atentamente as orientações da professora Adriana, ler o acórdão do STJ. E verifiquei que, embora o STJ tivesse negado provimento ao recurso, impedindo a criogenia, exatamente por força da súmula 7, porque não estava patenteada a vontade do decujus, ele abordou um tema interessante. É que as forças da herança ficariam comprometidas com o procedimento da criogenia. Então, a minha indagação é: pode o judiciário não fazer valer a disposição de última vontade diante do comprometimento das forças da herança? Não sei. A indagação que faça a professora Adriana e a professora Ana Cláudia. Cumprimentando a todos do grupo, felicitando a todos do grupo e, novamente, parabenizando a nossa presidente, que é a grande incentivadora desse palco de cultura. Um beijo a todos. Boa noite. Boa noite, professora Regina. Boa noite, Ana Cláudia. Estou aqui ouvindo atentamente. E posso responder essa pergunta? Será um prazer. Professor Maluf, primeiro, sempre muito bem-vindo, nosso conselheiro científico da ADEFAS. Repito, nosso conselheiro científico da ADEFAS, professor Maluf. E, além disso, a conjugalidade entre Adriana e Carlos, ambos, obviamente, Maluf, né, faz com que, claro que possa intervir, né, com certeza, ficaremos todos brindados com seus conhecimentos depois dos grandes conhecimentos da Adriana. Vamos lá, Maluf, responda essa pergunta provocativa do Flávio. Bom, gostei da pergunta e isso me faz lembrar, professora Regina e a todos, uma discussão que eu tinha no passado com o saudoso professor Antônio Junqueira de Azevedo. Quando eu escrevi a minha monografia As Condições no Direito Civil, há mais de 30 anos, o professor Junqueira entendia que a morte era condição e não era termo. E eu dizia, não, professor Junqueira, a morte é termo, não é condição, porque sei que vão morrer, só que não sei quando, mas a morte é certa. Certos anos, certos quando, diriam os romanos já antigamente. De forma que, realmente, esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos faz refletir, isso seria um abalo até àquele artigo do Código Civil, primeiro das sucessões, que morto o autor da herança, transfere-se desde logo a herança e a propriedade, a posse e a propriedade,
não o domínio, como era o Código 16, aos herdeiros ou sucessores. Ora, como ficaria isso se houvesse essa prevalência da criogenia? Isso iria abalar e criaria uma insegurança jurídica. Então, o homem ia viver 300 anos ou 400 anos. Vocês lembram do seriado do Fantasma, aquele homem que vivia 400 anos, ou então o Conde Drácula, para dizer um exemplo fora do direito. De forma que, na verdade, tanto que é o único acordo que nós temos do Superior Tribunal de Justiça, e realmente aquilo, dentro dessa questão de condição, termo e encargo, na verdade, a condição, o que dizia a condição? A cláusula que subordina o efeito do ato jurídico ao evento futuro e incerto, e dentro da manifestação de vontade. E o termo não, o termo pode ser final. De forma que eu divergia do grande Antônio Junqueira de Azevedo quando dizia que morte era termo, não era condição. Sei que vou morrer, isso é a única certeza que nós temos da vida é a morte. Então, essa interferência, gostei dessa pergunta, porque é bem oportuna e tanta dificuldade que nós só temos essa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Isso envolveria também problemas de ordem filosófica e de ordem religiosa, porque, na realidade, a imortalidade, a questão da ressuscitação, se nós cristãos formos duvidar disso, abalaria a própria fé cristã, porque se Cristo Jesus ressuscitou no terceiro dia, como seríamos todos nós? Quer dizer, precisaria haver a ressuscitação daqueles casos bíblicos. Isso seria realmente uma inovação perigosa, e mesmo porque uma vaidade da família que poderia manter o ser congelado por 200 ou 300 anos, um egoísmo muito, muito pessoal que, a meu ver, não seria nada pertinente à nossa vida hoje, nossa do Ocidente. Por isso que eu digo que a cultura oriental, ou então aqueles egípcios, os egípcios do tempo do faraó, o que eles faziam lá na mumificação, naquilo que tem 5.000 anos? Porque os faraós acreditavam realmente que, fazendo tudo aquilo que eles faziam para preservar o corpo, que um dia eles poderiam voltar, porque eles tinham vários deuses, mas isso eles eram pagãos. Então, de forma que as três grandes religiões universais, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, na realidade, essas três religiões, nós somos as religiões monoteístas e não pagãs, não poderiam aceitar isso porque a morte faz parte da vida. Desculpe se me estendi um pouco. Obrigado, professor. Diana quer falar também? Eu queria sobre fazer referente. Só um minutinho, não perdeu o gancho do professor Maluf, que ele me deu, para dizer que, professor, seria mais ou menos, nosso conselheiro científico, algo assemelhado em termos de confusão ou imbróglio, que é a expressão italiana tão usada hoje em dia, que aconteceria se no Brasil fosse possível a união estável poligâmica. Exatamente por isto, dentre outros motivos, a ADEFAS, no Conselho Nacional de Justiça, pediu providências para a vedação das escrituras de uniões estáveis poligâmicas, dos chamados trisais. Já que existe casal, eu brinco, dizendo, pode existir trisal, mas não pode. Pode, as pessoas vivem como querem, mas não atribuir efeitos de direito de família a efeitos sucessórios, não é, professor Maluf? Porque como resolver isso no sistema jurídico posto, que é monogâmico? Uma grande confusão. Mais ou menos, em termos, digamos assim, de confusão, confusões tão grandes numa prática como em outra. Professora Regina, eu lembraria muito essa questão do trisal, que na realidade, de 3 ou 4 pessoas ou 5, não existiria nenhum tipo de união entre pessoas, mas sim seria um enorme condomínio, porque se houvesse a morte, iria ter que dividir a propriedade por 3, 4, 5 pessoas, como se filhos fossem, como irmãos. Não haveria a possibilidade de haver meação, realmente teria uma insegurança jurídica muito grande, de forma que isso não poderia, tanto que bem fez o Conselho Nacional de Justiça de proibir aquelas escrituras feitas entre 3 ou 4 pessoas. Exatamente isso, porque na verdade seria um grande condomínio e sairia do direito de família, do campo de direito de família, e iria para o direitos reais, porque a coisa é em relação ao homem, quer dizer, o homem, a coisa depende do homem para ela existir. Exatamente isso. E, professor Maluf,
Bem fez especialmente a nossa associação, que pediu essas providências. Se não fosse o pedido de providências da DEFAS, estariam sendo lavradas Brasil afora escrituras de uniões estáveis chamadas de poliamorosas ou poliafetivas, na verdade, escrituras de união estável poligâmica, né? Então, acho que a DEFAS realmente que merece todos os elogios. O CNJ tratou bem da matéria, né? Julgou bem a matéria, mas a nossa associação é efetivamente elogiável. Eu tenho muito orgulho de presidir a nossa DEFAS e de ter o professor como nosso conselheiro científico. Muito obrigada. Eu que agradeço, professora Regina, e a todos. Muito obrigado pela pergunta e pela oportunidade que me deram. Doutora Ana Cláudia, se eu puder fazer uma pequena observação. Bruno, eu só não a ouço. Escuta? Agora sim. Pois não. Quero cumprimentar a professora Adriana pela excelente exposição, um tema muito instigante, cumprimentar todos os professores, os membros da DEFAS, na pessoa da professora doutora Regina Beatriz. Só eu me interessei bastante pela questão levantada pelo doutor Flávio e acho que esse realmente talvez junto com a questão justaposto ao problema de identificação da vontade, no caso da criogenia, né? Porque o STJ entendeu, depois dessa longa batalha judicial, que era possível identificar a vontade sim expressa, porém não escrita, de ser criopreservado. Inclusive, eles juntaram testemunhas de vários médicos, amigos desse sujeito que foi criopreservado, como comprovação da sua vontade. Eles não se bastaram com a declaração da filha que morava com ele, né, que estava em guerra com as irmãs, que queriam trazê-lo e sepultá-lo no Brasil ao lado da primeira esposa, né? Então, eles não se bastaram com a vontade dessa filha, utilizaram como prova uma série de outras testemunhas, principalmente médicos. E sobre a questão das despesas, eu acho que essa é uma questão muito perturbadora. Como a professora Adriana disse, a crioconservação é caríssima, não é? No caso, havia patrimônio, ao que me consta, eu não lembro da decisão toda, mas havia possibilidade havia uma reserva patrimonial que o próprio sujeito fez para a crioconservação. Mas eu penso em como interpretar isso em outros casos, porque nós sabemos aquela regra de que as despesas com funeral, com as exéquias, com ritos religiosos, inclusive, sejam estipulados, sejam retirados do espólio, sejam colocados nas forças da herança, a depender da situação. Eu faria apenas eu acho que seriam interessantes aqui ponderações de direito comparado, a serem aprofundadas, inclusive, né? Eu lembro que uma vez pesquisando sobre esse tema, o Código Civil português, ao que me consta, fala sobre as despesas com o sufrágio da alma, né? Que elas serão suportadas pelo Montemor. A Alemanha tem uma regra que seria interessante, talvez, de aplicação nesse caso, que está começando a ser discutido no Brasil. O Código Civil alemão, o PGB, prevê que esse tipo de despesa, que em Portugal se chama de sufrágio da alma, será suportado pelo espólio desde que proporcional, desde que moderadamente. Ele dá ao juiz um poder de apreciação, no caso concreto, de uma preservação da proporcionalidade com essas despesas, né? Os códigos civis se regem mais ou menos dessa forma, mas é um campo interessantíssimo saber. E no caso da crioconservação, eu não estou falando mais de despesas com as exéquias, sufrágio da alma, ritos religiosos. Eu estou falando de algo que vai durar anos e anos, décadas, aliás, na vontade do sujeito, no caso, séculos, até ser ressuscitado, né? Essas as minhas observações. Posso falar? Pode. Eu gostei da pergunta. Isso faz lembrar que, em pesquisa que fiz, quando escrevi sobre o curso das sucessões, nas ordenações filipinas, em 1603, e pesquisando vários testamentos feitos no Brasil no século XVIII e XIX, as pessoas realmente, aqui no Brasil, a religião católica era que preponderava, a religião oficial do Estado, quando não havia separação entre Estado e Igreja, somente no final do século, meados no Império ainda, e que as pessoas
estabeleciam que queria que fossem rezadas tantas missas por semana, em sufrágio da alma, etc., e pagos pelo espólio. Isso era muito frequente antigamente, as pessoas colocarem no testamento que queria que fosse rezado tantas missas e sufrágio de sua alma. Isso é perfeitamente normal que as pessoas, ao deixarem de disposição de última vontade, fazerem seus testamentos. Realmente, a senhoria tem toda a razão quanto a essa questão de lembrança, isso principalmente nas ordenações filipinas, que vigoraram no Brasil, lá em Portugal até 1867, por ocasião do primeiro Código Civil português, e aqui no Brasil até 1916, o Código Civil de 16. Professor Maluf, nós apenas trocamos agora as missas em sufrágio da alma pela criogenia em sufrágio do corpo. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. Alguém queria fazer mais alguma consideração? Não? Então, vou passar a palavra para a nossa querida Regina, para a Regina encerrar esse webinar. Bem, quem deve encerrar esse webinar é a nossa querida mediadora, presidente da Comissão de Bioética, professora Ana Cláudia Ferraz, né? Tivemos efetivamente aqui participantes de grande importância para a nossa associação, aqueles que ainda não são associados da DEFAS, como bem falou a professora Adriana, que noivou muito tempo com a DEFAS e que não tinha tempo para fazer o clique, e de repente ela viu que era só um clique, né, professora Adriana? É verdade. Venham para a nossa DEFAS, associem-se à nossa DEFAS, fazemos trabalhos efetivamente muito importantes em todas essas áreas, estamos desenvolvendo os melhores estudos, temos ali na professora Flavinha Padilha, como eu chamo, né? A nossa Flavinha, presidente em Alagoas, uma comissão também formada em direito sistêmico e constelação familiar, né? Também algo bastante interessante. Esperamos que a Flávia venha em breve fazer também um webinar sobre, né, essa matéria e esse tema que é efetivamente, estou falando e o celular está tocando loucamente, ainda bem que eu deixo sempre sem som. Mas, de qualquer maneira, né, esperando que a Flávia aqui faça um webinar, já fez webinars por aí, né, mas que venha para a nossa DEFAS fazer o nosso webinar, né, nessa área. Já convidei também a Jaqueline algumas vezes para que o faça, presidente e vice-presidente dessa comissão. E convido efetivamente a todos, né, para que estejam conosco, não só presentes nos webinars, mas nos trabalhos da nossa associação, né? Efetivamente, quem defende a família, quem é pela família, com todas as inovações possíveis e cabíveis no ordenamento jurídico brasileiro, deve se associar à DEFAS. Sejam desde logo muito bem-vindos. Adriana, mais uma vez, meus cumprimentos, meus parabéns, brilhante sua exposição. Também meus cumprimentos aqui ao Bruno, que sempre com as suas intervenções extremamente profundas trouxe, né, mais um brilho a este webinar. Eu me lembro agora. Parabéns. O notebook não adianta. Entrei agora no notebook. Doutor, como vai? Como vai? Só para finalizar minha fala, professor Flávio, né, que todos são aqui professores, com certeza, né, porque já ministram aulas na nossa DEFAS, independentemente de terem ou não uma carreira propriamente acadêmica. Doutor Flávio, esse advogado brilhante em Pernambuco, que também aqui participou com pergunta muito interessante. E, obviamente, o professor Maluf, que sempre com as suas aulas, né, que em poucas palavras nos ensina sempre, né? Às vezes em muitas, ou às vezes dependendo do tempo, mas mesmo com poucas palavras nos ensina sempre. E, Adriana, muito obrigada, né? Vamos repetir tantos outros webinars sobre tantos outros temas que eu sei que são de seu grande conhecimento. E, professora Ana Cláudia, o encerramento está você. Doutor Eurico, muito bem-vindo sempre à nossa DEFAS, né? Esse querido pai da Ana Cláudia, esse grande jurista. Muito obrigada.
Gente, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos, principalmente a professora Adriana, que a exposição, claro, não seria diferente, brilhante, sobre um tema que é do interesse de todos nós e atualíssimo, como são todos os temas da bioética. Agradecer a todos que participaram aqui até o fim do nosso webinar e reiterar as palavras de Regina, de que a associação está aberta a todos, que nós temos aqui trabalhado temas que são de suma importância para o direito de família e sucessões, com muito respeito, eu gosto de dizer isso, à opinião de todos, mas também com muita coesão. Eu acho que esse é o grande diferencial da ADEFAS, que é a comunhão de ideias que nós temos sobre esses temas tão relevantes e que tem uma repercussão tremenda na vida e na sociedade, na vida das pessoas, no estado das pessoas e também na sociedade como um todo. Então, eu queria parabenizar mais uma vez a professora Adriana e principalmente nossa querida Regina, porque sem ela, nada disso estaria acontecendo. E nós sabemos que é um trabalho hercúleo conciliar tantas atribuições com mais essa divulgação científica, com mais essa troca de experiências e de debates. Então, parabéns, na verdade, a todos. Muita saúde para todos e vamos continuar em casa, porque com certeza vai passar. E parabéns ao professor Atalá Correia, criador dos webinars, sempre o nosso presidente no Distrito Federal. Parabéns a todos. Beijão.